Vamos lá. Hoje, Fórum Mídias de hoje, 2 de fevereiro de 2026. Eu vou trazer uma aula sobre Brasil do professor da pós-graduação da PUC, Ladislau Dolbor. Ele deu uma entrevista, foi publicada ontem na Folha de São Paulo. Dizem que o relógio, mesmo parado, marca a hora certa 2 vezes. A Folha, mesmo com aquela posição dela, vocês vão ver pela entrevista do professor, que tudo que ele diz é tudo o oposto do que a Folha defende. A Folha, a mídia, né? E é tudo, ele explica, é uma aula espetacular, de um jeito como ele fala sobre economia de uma maneira que todo mundo entende, mesmo abordando temas complexos. E vocês vão ver, assistam e guardem, porque isso vale para mostrar para as outras pessoas que aquilo que o presidente Lula tanto defende não é uma coisa da cabeça dele, não é uma maluquice, tem estudo nisso, tem base teórica, não é apenas intuição política que evidentemente o Lula tem, que você escolhe qual é a linha que você vai seguir, né? Então, vamos lá. As pessoas têm imensa dificuldade em entender grandes números, diz o economista Ladislau Dolbor, 84 anos, que até gravou um vídeo intitulado Entenda a Economia em 15 minutos. Tem esse vídeo lá, depois eu passo o endereço aqui para vocês verem que vale a pena. O professor titular de pós-graduação da PUC, de São Paulo, e ex-consultor de agências da ONU, não tem dificuldade de explicar cifras e indicadores a partir de exemplos do cotidiano. Ouça só este exemplo que ele pega aqui, o professor. Eu pago R$350 pelo dia de trabalho da minha faxineira, valor transferido para a conta dela de maneira digital. Como ela tem problemas de saúde, contratou um desses planos geridos por empresas que não entendem nada de saúde. Então, descubro que entre os sócios deste grupo está a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, que administra trilhões de dólares. Ou seja, parte do dinheiro que eu pago para uma pessoa pobre no Brasil vai para um grupo americano riquíssimo, que também é acionista da bandeira de cartão de crédito que eu uso para pagar o café da manhã na padaria. É aquela interconexão do mundo globalizado, né? Pergunta: por que tantos segmentos de serviços e da indústria correm o risco de enfrentar o apagão de mão de obra? Olha como ele responde essa pergunta. O desafio número 1 do Brasil é a desigualdade. É o país mais desigual do mundo. O PIB brasileiro, olha esse número, o PIB brasileiro soma 12,3 trilhões de reais. Se a gente dividir esse dinheiro do PIB pela população do país, 215 milhões, arredondando, dá 20 mil por mês para uma família de 4 pessoas. Dá para viver, não? Mas há um alto grau de concentração de renda. Você vê a distorção da concentração de renda. Os 300 bilionários no Brasil têm muito dinheiro guardado. Imagina o seguinte, o dono de 1 bilhão, que em vez de investir em serviços ou produtos, compra títulos do governo atrelados à Selic, que pagam 15% de juros ao ano. Aquilo que eles vivem defendendo, que tem que manter a Selic alta, porque precisa para conter a inflação e tudo. Aí diz o professor, sem produzir nada, esse bilionário vai ganhar mais de 400 mil ao dia. Ou seja, quanto mais rico, mais dinheiro aplicado, maior o enriquecimento. É algo completamente diferente do que acontece com 80%
da população, que não só não acumula dinheiro, como enfrenta dificuldade em manter o dinheiro que tem. O problema deles não é o que eu faço com o meu dinheiro. O que ganham nem dá para fechar o mês. Né? E aí mostra o tamanho da desigualdade. Um bilionário ele ganha 400 mil por dia sem fazer nada, só com 1 bilhão que aplique. Se o bilionário não investir em riquezas, não emprega, diz o repórter. Aí ele fala, pense no quanto a economia fica fragilizada. A concentração de renda fragiliza a demanda, que naturalmente vai fragilizar a produção. Se a pessoa não tem dinheiro para consumir, né? Imagine alguém com dinheiro. Ele vê que as famílias não estão comprando. Se quiser pegar um empréstimo no banco para montar um negócio, ele vai pagar, hoje em dia no Brasil, 25% ao ano. Na China, é 2% ao ano. Na Europa, entre 3% e 4%. Aqui, os nossos bancos é uma festa. Né? Como ele vai completar o capital para desenvolver uma indústria com um custo desses? Vai ficar atolado em dívida. Por outro lado, ele tem a opção de comprar ativos do governo que paga 15% de juros, ou seja, ele está ironizando. Né? A pessoa, em vez de fazer um investimento produtivo, faz um investimento especulativo em cima do dinheiro, em cima da Selic lá em cima. E por que esse sistema se mantém? Pergunta o repórter. Aí ele fala, se você visita deputados, senadores, vai descobrir que eles mantêm aplicações financeiras e vivem disso. Eles têm consciência de que nós temos um sistema que drena em vez de gerar recursos. O núcleo básico da economia. Você precisa ter famílias com mais recursos para ter demanda. Aquilo que o presidente Lula fala, distribuir para aumentar o mercado, que dinamiza o investimento empresarial, que gera empregos, consumo, e isso gera mais impostos para o Estado, que aplica o dinheiro de volta para fomentar a economia, então o ciclo se completa. No Brasil, o ciclo da economia não fecha. Ganha-se muito mais dinheiro através de processos financeiros do que produtivos. Aí o repórter, a questão central não é o empresário que paga 2 mil ao mês ao trabalhador da escala 6x1, que muitas vezes decide prestar serviços para os aplicativos, esperando ganhar mais. Aí o professor, é o conjunto do sistema que está travando a economia. Se, em vez de se preocupar com o arcabouço fiscal, quem é que se preocupa com isso? A mídia não fala em outra coisa. O arcabouço fiscal, olha o juros, a gente vai estourar, a gente tem que agir que nem a dona de casa, não pode gastar mais, isso, não sei o quê. Aí, olha como eles chamam o arcabouço fiscal. Eu chamo de palhaçada. Você se preocupa com políticas sociais, colocando mais dinheiro na educação, na saúde, é uma maneira de enriquecer as famílias, porque sobra dinheiro para o consumo, que vai elevar as vendas, o lucro. Ganhando mais, o empresário vai pagar melhor e atrair mais pessoas. É essencial entender que se trata de um ciclo. Uma economia desigual não se desenvolve. Com os governos Lula e Dilma I, melhorou um pouco, crescemos 3,8% em média durante 10 anos. O Banco Mundial chamou o período da década de ouro. Com os governos Temer e Bolsonaro, a farra financeira foi o que prevaleceu. Né? Por que o senhor chama o arcabouço fiscal de palhaçada? Nas economias que funcionam, 40% do bem-estar econômico das famílias não correspondem a quanto elas têm no bolso, ou seja, ao salário, ao quanto elas ganham por mês, mas sim o quanto elas têm em hospitais públicos na região onde moram, as ruas do bairro asfaltadas, o parque perto de casa, tudo, saneamento, ele não falou aqui, mas acrescento eu, saneamento, tudo isso é salário indireto. É bem-estar econômico construído através de políticas públicas, que envolve tanto políticas sociais quanto infraestrutura. A melhora da situação das famílias libera dinheiro para outra parte do bem-estar econômico, fazer compras, pagar aluguel, pagar serviços. O Canadá, por exemplo, tem um salário mais baixo
que o dos Estados Unidos. Mas lá, lá no Canadá, as pessoas contam com creche, escola, universidade, hospital, tudo bom e de graça. Parques por toda parte, água limpa. Interessante, não? A título de comparação, a esperança de vida nos Estados Unidos é de 78 anos, ao custo de $11 mil ao ano por pessoa para o sistema de saúde. Na China, a esperança de vida é de 79 anos, ao custo de $1.000 ao ano, porque o país investe, por exemplo, em água limpa. A saúde preventiva é imensamente mais eficaz do que ter hospitais, médicos e um monte de remédios. Mas na contabilidade do arcabouço fiscal no Brasil, investimento público no bem-estar econômico é chamado de gasto. O Lula vive criticando isso. É uma cretinice dizer que quando o país cresce pouco, é preciso reduzir gastos do governo. O que o governo deve fazer? É preciso investir na inclusão produtiva, que envolve, sim, o repasse para programas como Bolsa Família. Nessa hora, o pessoal da família Faria Lima grita: meu Deus, vai gerar déficit. Não, esse dinheiro é para dinamizar a economia. Em segundo lugar, investir em infraestrutura. Pouco importa de onde o governo tira o dinheiro, se não tiver o suficiente, pode gerar déficit. Usar a conversão das reservas cambiais, emitir dinheiro, aumentar a dívida. O que importa é para onde vai o dinheiro. Na ONU, a gente calcula que a cada um investido em saneamento básico, 4 são economizados em saúde. Isso a gente vê na prática. Onde não tem saneamento básico, a pessoa vive no esgoto, não há saúde que resista. Né? Ou seja, tem um efeito multiplicador. Você enriquece a sociedade. Se você constrói uma ferrovia, reduz dramaticamente os gastos transportando soja de caminhão. A economia se torna muito mais produtiva. O dinheiro que o governo investe volta com imposto sobre a atividade. Também é preciso reduzir a transferência de dinheiro para paraísos fiscais. Tem banco com mais de 30 filiais em paraísos fiscais, onde nenhum cliente tem nome, é só um número. No Brasil, o dinheiro vai justamente para grupos financeiros em favor da austeridade fiscal. A questão dos impostos, diz o repórter, é muito discutida, porque no Brasil metade da tributação é sobre o consumo. E ele diz: isto é uma deformação radical brasileira. Quase tudo da renda dos 80% da base da população é voltado para o consumo. São essas pessoas que pagam imposto. Quanto ao rico, quantas bistecas ele consegue comer por dia? Quantas camas ele precisa para dormir? Ele atende todas as suas necessidades e ainda conta com 90% da renda disponível para fazer o que quiser. Né? Entende? O impacto relativo do imposto sobre o consumo é essencialmente sobre a massa da população. No Brasil, a taxa de juros para as famílias é de 58% ao ano, para as empresas, de 25%, enquanto na China os juros são limitados a 2% ao ano. Por isso, não faz sentido para o chinês fazer aplicação financeira, ele prefere produzir. Essa é uma mudança do papel do Estado, de fomentar a economia em parceria com as empresas em favor da sociedade, enquanto aqui a gente mantém uma taxa Selic de 15%. Né? Qual seria um exemplo dessa parceria? Aí ele cita: a China precisa sair do consumo de carvão, que provoca uma tragédia ambiental. Então, o que a China fez? Decidiu investir pesado na energia solar. Mas, para isso, eles não criaram uma grande estatal chinesa de painéis solares. Em vez disso, eles construíram uma grande estatal de máquinas e equipamentos voltados para a produção de painéis solares. Resultado: hoje, o país tem milhares de empresas de produção de painéis solares. O governo dá infra e as empresas montam os painéis. Em qualquer cidade, um empreendedor compra as máquinas pagando juros de 2% e passa a produzir os painéis solares. Um investimento pesado em termos financeiros e de tecnologia
já foi feito pelo Estado. Ou seja, você gerou proteção ambiental, empregos, lucros, usando o Estado como um motor de arranque para dinamizar milhares de atividades. Já no Brasil, né? Aí diz o repórter, mas a China é uma ditadura e as decisões são centralizadas. Aqui temos uma democracia com presidencialismo de coalizão. Esta é uma questão estrutural. Aí ele mostra por que estamos como estamos. Em 1997, ou seja, há 30 anos, foi aprovado algo absurdo, o financiamento de campanhas políticas por empresas. Depois de 18 anos, no final de 2015, o Supremo se deu conta que tinha sido violado o artigo 1 da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, não das empresas nem dos bancos. Um momento de clareza. Mas qual o impacto estrutural dessa influência durante quase 20 anos do poder local ao nacional no legislativo e executivo? É isso que nós estamos vendo, esse Congresso que temos aí. Todo formado com verbas de bancos, podiam investir nas candidaturas, né? Essa articulação nefasta entre o financeiro, que não gera emprego, não produz, e os políticos, que participam desse tipo de lucro, é uma deformação estrutural da economia. Eu uso a China como exemplo, porque ela assegura que o dinheiro seja produtivo. Aqui chamamos a aplicação financeira de investimento, mas até nos Estados Unidos existe essa diferença entre investimento produtivo e o investimento especulativo. São duas coisas bem distintas. Aqui, a pessoa especula e não usa o dinheiro para a produção, né? O capital especulativo ganhou espaço demais na sociedade? Pergunta o repórter. Eu escrevi um artigo chamado O Dreno Financeiro. É o seguinte, a taxa Selic a 15% tira... Olha só essa conta que ele mostra, a situação do país. Depois as pessoas ficam precisas. Olha o ajuste da conta, olha só. A taxa Selic tira 10% do PIB em pagamento de juros, ou seja, 10% do tudo que o Brasil produz vai para pagar juros, que vão para os grandes grupos da Faria Lima, para a BlackRock, etc. Hoje, o dinheiro é apenas uma informação no computador. Você dá Enter e transfere milhões sem qualquer controle público para este processo. Outro dreno, o endividamento das famílias, que consome também 10% do PIB, ou seja, mais 10% do PIB no endividamento das famílias. Isso tudo por causa dos juros altos, né? Os juros de 25% ao ano pago pelas pequenas e médias empresas, as grandes pegam dinheiro internacional a 3%, drenam mais 4% do PIB. Só aqui já temos em 24% do PIB indo para o mercado financeiro. A evasão fiscal, dinheiro que deveria entrar no país e não entra, mais 6%, já deu 30%. Renúncias fiscais, mais 4%. São aquelas renúncias que nem a Globo, que tem desoneração fiscal para poder gerar emprego, não é? Aí já vai mais 4% do nosso PIB. Sendo que essas renúncias podem ser até positivas, como tecnologias para a agricultura familiar, mas aqui costuma ser por amizade com políticos. A tudo isso, ou poder de lobby, né, como a mídia, né? A tudo isso você acrescenta o fato de que no Brasil, mais essa, desde 1995, lembre-se, empresas podendo bancar campanha, 97, presidente, Fernando Henrique. A tudo isso você acrescenta o fato de que no Brasil, desde 1995, governo, Fernando Henrique, lucros e dividendos são isentos de impostos, não pagam nada. Os lucros e dividendos, as pessoas não pagam nada de imposto. Eu pago 27%, mas os bilionários pagam 0%.
Também a Lei Candir, que foi onde? No governo Fernando Henrique Cardoso. Isenta de impostos a produção para exportação de bens primários e semiprimários. Os grandes frigoríficos, JBS, o agro é pop, recebe dinheiro de incentivo para a safra e faz a exportação com o lucro zero de imposto de renda. Hein? O imposto territorial, os grandes frigoríficos, o agronegócio, a extração de minério, a Vale, tudo isento de imposto. Vai para fora sem pagar imposto. O imposto territorial rural também costuma não ser cobrado. Tudo isso somado representa um dreno da ordem de 30% do PIB, mais até pelo que ele estava falando. Né? Todo esse dinheiro poderia ser investido em ferrovias, saneamento básico, saúde, educação, etc. Como estaria nosso país, hein? Aí, aqui é o final da entrevista dele. A falta de investimento em educação se reflete na falta de mão de obra qualificada. No Brasil, 21% tem curso superior. No Canadá, são 62%. É um desequilíbrio estrutural que demanda décadas, gerações para ser corrigido. Isso limita o investimento das empresas, o país deixa de gerar riquezas. Aqui acabou a entrevista dele, mas nós vamos aproveitar essa deixa. Antes de 2003, quando foi o primeiro governo do presidente Lula, dados do censo de 2000 indicam que apenas 6,8% da população brasileira tinha ensino superior. Você vê o Canadá, que disse o professor, tem 62%. Antes do Lula, eram 6,8% da população. O número de estudantes aumentou 64% e 81% nos 10 anos seguintes, de 2003 a 2013, nos governos Lula e Dilma. Então, é isso que a gente vê quando o presidente Lula faz questão de aparecer nas formaturas dos jovens. Hoje, o Brasil está em 21% de jovens nas universidades. Era 6%, bem distante do Canadá. Mas se a gente seguir com essa política, se a gente não deixar que o Brasil volte para as mãos da extrema-direita, a gente vai continuar avançando e melhorando. Ou então nós vamos continuar na situação em que estávamos antes. Eu achei que esta aula do professor Dalbor vai botar na cabeça de muita gente que não é uma questão, o Lula está falando besteira. Você fica ouvindo aqueles economistas da Globo falando, não pode gastar mais, o governo está gastando muito, isso está muito alto, nós temos que segurar, os juros têm que ficar altos. Você está vendo para onde está indo esse dinheiro, tudo que eles defendem aí? Para o bolso deles, e não para o bem-estar da população, de 80% ou mais da população. O bilionário está ganhando, investindo apenas 1 bilhão dos bilhões que ele tem, 400 mil por dia. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que a partir das 14 horas estará como um corte aqui na TV Fórum.